Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão. O Vasco vira a chave aí após a eliminação na Copa do Brasil e volta todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito da partida contra o Cuiabá, onde você vai poder assistir provável escalação, novidades. Vamos falar também aqui da saída de jogador do Vasco que pode ser vendido aí em breve. Também o lançamento da nova camisa 3 do Vasco, que nos próximos dias irá acontecer. Tudo isso e muito mais agora para vocês aqui no nosso canal. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto e a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta um pouquinho para a gente chegar a 216 mil inscritos. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Cuiabá em São Januário às 7 horas da noite. Essa partida terá transmissão somente do Premier Clubes. Um jogo muito importante para o Vasco, né? Para o Vasco já dar uma resposta após a eliminação, a melancólica eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E agora o Vasco só tem um Campeonato Brasileiro para tentar fazer algo diferente nessa temporada, né? Quem sabe um milagre aconteça, o Vasco ainda não vá para a pré-Libertadores, porque é o que tudo indica, Botafogo ou Atlético Mineiro irão conseguir aí o título da Libertadores e o Atlético ainda pode ser campeão da Copa do Brasil, que automaticamente já iria abrir mais uma vaga aí a Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Isso seria muito interessante para o Vasco ficar de olho aí, mas é o que tudo indica, uma dessas duas equipes irá ganhar a Libertadores, o Botafogo já está lá em cima, automaticamente também já vai abrir uma vaga aí no Campeonato Brasileiro, mas se o Atlético ganha, também irá abrir uma vaga caso eles consigam aí o título da Copa do Brasil, porque hoje o Atlético Mineiro não está na zona de Libertadores. Vamos torcer para que isso aconteça e abra mais uma vaguinha ali para mais colocações no Campeonato Brasileiro, quem sabe o Vasco não vá para a Libertadores no ano que vem, né? Mas é bem difícil, é complicado. O Vasco precisa voltar a vencer na competição. E o prognóstico mais correto é de praticamente o Vasco estar garantido na Sul-Americana do ano que vem, né? Só se um desastre acontecer e o Vasco sequer disputar essa competição internacional no ano que vem, né? Mas, a princípio, o Vasco tem grande chance, sim, de disputar a Sul-Americana. E para o jogo de hoje, o Vasco vai ter uma volta importante aí, que é a do Jair, cara. A gente espera muita coisa aí nesse retorno do Jair. Lógico, não no primeiro jogo, né? Tá voltando agora. Esperamos que o jogador readquira a boa forma física, que ele adquira aí também o bom ritmo de jogo e também tenha mais confiança aí nos próximos jogos, porque vem de uma gravíssima lesão. Já venho explicando isso aqui no canal. Muitos jogadores sentem receio em dividida, em lances mais bruscos ali, com medo de se lesionar novamente. E torcemos aí para que nada de ruim aconteça com o Jair, que ele volte bem e ajude o Vasco nesse restante de temporada. Possivelmente, o Vasco hoje deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com o João Vitor e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Hugo Moura, Matheus Cocão, Felipe Coutinho na frente, o ataque com Emerson Rodrigues, Verrete, Puma Rodrigues ou Ryan. Esse é o provável Vasco, essa é a provável escalação que todo mundo está falando aí, todos os jornalistas que apuram o dia a dia do Vasco estão trazendo essa provável escalação, a menos que o Rafael Paiva traga alguma surpresa aí antes do jogo, quando sair a escalação oficial, mas a princípio esse é o provável Vasco. Não vamos ter o Vitor Luiz, está fora por lesão, e o Souza, por opção técnica, não foi relacionado para a partida, vai ficar de fora, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. Vou torcer para que o Vasco conquiste um bom resultado, na minha opinião, hoje é 2-0 Vascão, 2 gols do Verrete, aí o Vasco vai ganhar do Cuiabá. Cuiabá que está lutando ali para sair da zona do rebaixamento, não vai ser essa baba toda, né? Vai ser bem mais complicado do que foi até mesmo o Juventude, porque eles estão tentando ali sair da zona, uma situação complicada que eles têm que dar vida nessas rodadas finais e o Vasco tem que ficar atento, né? O Vasco costuma tropeçar em equipes assim, jogos praticamente ganhos, o Vasco vai lá e tropeça, empata ou perde. Eu espero que o Vasco conquiste uma boa vitória hoje para o torcedor voltar a ter mais esperança, para que o Vasco também conquiste já uma vitória na rodada seguinte, que será na segunda-feira contra o Bahia, já é um adversário diretíssimo na luta por uma possível pré-Libertadores. Torcemos aí para que o Vasco ganhe esses 2 jogos importantíssimos em São Januário. E depois do jogo contra o Bahia, vamos ter o clássico contra o Botafogo, que será no dia 5 de novembro, lá no Newton Santos, jogo fora de casa, um adversário aí que está lutando pelo título e que amassou o Peñarol ontem na Libertadores, né? Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para o jogo de hoje, qual o seu placar. Bom, pessoal, de acordo aí com na torcida vascaínos, o Ryan estaria muito próximo de deixar o Vasco. De acordo com a apuração do jornalista Fábio Torres, o atleta está muito perto de deixar o Vasco e ir para o futebol europeu. Ele já vem conversando com alguns clubes
e as tratativas estariam evoluindo e caminhando bem. O favorito a levar o jogador atualmente é a Fiorentina da Itália, mas ainda não é o único interessado no jogador. Possivelmente no término dessa temporada deverá deixar o Vasco, né? Pode ser que esses sejam os últimos momentos do Rayan com a camisa do Vasco, ao que tudo indica. Ele sairá do nosso clube, o Vasco precisa vender ativos e o Rayan é o maior ativo atualmente do Vasco. O Vasco pretende negociá-lo. Pode ser que também o Lucas Piton seja um outro jogador a ser negociado, já que é um jogador que já recebeu sondagens de clubes italianos também e do futebol europeu. Vamos torcer aí para ver como que vai ficar essa situação. O Vasco vai precisar de muita grana, porque como a gente vem falando aqui no canal, estamos sem investidor na SAF, sem investidor aí para o potencial construtivo de São Januário. Tá uma bagunça, cara, tá muito complicado, a gente não esperava que isso iria acontecer. Infelizmente, o Pedrinho vai ter que quebrar a cabeça aí para tentar resolver o Vasco financeiramente. O ano de 2025 pode ser muito preocupante se o Vasco não achar logo um investidor aí e também, claro, se não conseguir vender jogadores e ter novas receitas, novas rendas aí. A situação é complicadíssima, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da possível saída do Rayan, que pode estar indo para a Fiorentina da Itália. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar do lançamento da nova camisa 3 do Vasco, que deverá acontecer nos próximos dias. De acordo com as informações, as vendas ainda deverão acontecer nesse mês de outubro e certamente essa será a última camisa feita pela Kappa após a marca italiana não renovar o seu contrato com o Vasco. É verdade, renovou até maio, mas após o mês de maio a Kappa sairá do Vasco e esse deverá ser o último lançamento da marca italiana aí após voltar ao Vasco lá em 2020. Torcemos para que venha uma camisa bonita. A gente não sabe, a imagem que eu coloquei na capa, a imagem ilustrativa, mas a gente ainda não faz ideia como que será essa camisa 3. Possivelmente pode ser que seja uma camisa preta, né? O Vasco sempre lança a camisa preta aí como seu uniforme 3, toda preta, sem a faixa. Pode ser que seja essa uma opção, mas não sabemos aí o que vai acontecer. Pode ser que a Kappa surpreenda todo mundo, lance um belíssimo uniforme, assim como vem sendo feito nas últimas temporadas aí, onde a marca italiana fez ótimas camisas para o Vasco. Quanto à situação aí do patrocínio esportivo, a gente não tem nenhuma novidade, cara. Nenhuma marca interessada em patrocinar o Vasco em 2025. Como a gente falou, o Vasco já renovou o contrato com a Kappa até maio, estendeu um pouquinho esse contrato aí até maio, justamente para tentar achar um novo patrocinador esportivo para dar tempo da confecção dos uniformes. Só que não tivemos nenhuma novidade, cara. Nada de Nike, muito menos Adidas. A gente já explicou a Adidas aqui várias vezes, que não tem a mínima chance de patrocinar o Vasco. Tem contrato exclusivo com a Mulambada, é impossível a Adidas patrocinar o Vasco. Nada de Puma, nada de New Balance, que tem contrato também exclusivo em território nacional com o São Paulo. Também a situação aí de outras marcas, como Mizuno, e entre outras marcas que foram especuladas, Umbre, por aí vai. Não tivemos nenhuma novidade quanto a essa situação. E também a Kappa não teria demonstrado interesse em renovar o contrato com o Vasco por mais anos, né? Pode ser que tenha feito alguma proposta que não deve ter sido do agrado do Vasco. Deixe nos comentários o que você espera dessa nova camisa 3 e se você acha que o Vasco vai ter um patrocinador digno aí na próxima temporada, que está bem complicado, o nosso clube não passa credibilidade alguma ao mercado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto. É nóis.